Que a graça de Cristo esteja sobre todos nós. Nós vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, no calendário litúrgico cristão, é o domingo da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o tema do culto desta noite será Transformados pela Presença de Cristo. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração a Deus, nesse instante, em atitude de oração, ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados à adoração ao nosso Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Jesus Cristo, nosso Senhor, seja todo louvor, toda honra e toda glória. E nesse instante ouviremos um cântico de louvor a Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Oremos, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, Deus da nossa vida, Deus do universo, Deus Criador, Deus grandioso, majestoso, grandioso és Tu. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e bendito nome. Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade, estamos reunidos neste culto para adorar, louvar e bendizer ao Teu santo e bendito nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão que apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, faremos nesse instante a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 35. Assim diz o texto: Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Irmãos e irmãs, queremos destacar nesta leitura o versículo 29, que diz assim: E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Nesse instante, irmãos e irmãs, louvemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, através do hino número 1, Adorai em Majestade. Cantemos.
oração, é momento de confissão. O Salmo 103, versículos 1 a 3, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele, Deus, é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Cantemos nesse instante o número 43, Deus está presente. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, nos colocamos na Tua presença, porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que muitas vezes não temos feito aquilo que é da Tua vontade. E também reconhecemos que muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é a Tua vontade. Por isso, Senhor, volta o Teu olhar para nós e sonda o nosso coração. O Senhor sabe tudo o que se passa com cada um de nós. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, e o Senhor conhece o nosso pecado. E humildemente chegamos à Tua presença, Senhor, não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, mas chegamos à Tua presença nesse instante de oração, tão somente através de Jesus Cristo, nosso único mediador e redentor. É através dele que suplicamos: tem misericórdia de nós e perdoa-nos os pecados. Ouve a oração dos Teus filhos e filhas, pois recorremos a Ti em oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como é bom sabermos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e através dele temos a remissão dos pecados. Pela fé, irmãos e irmãs, somos perdoados. Por isso, cantemos em gratidão nesse instante o nosso louvor
a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Salvação em Cristo, número 141, a última estrofe. Louvor, louvor darei a ti. Cantemos. Nesse instante do culto, depois de sermos abençoados com tão maravilhoso perdão que Deus nos concede através de Jesus Cristo, é o momento de apresentarmos a nossa gratidão. A gratidão a Deus pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pela sua provisão, pelas suas bênçãos sobre nós, dia após dia. Por isso, irmãos e irmãs, este é o momento do ofertório. Vários irmãos e irmãs, no transcorrer desta semana que passou, já apresentaram seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor. E também, certamente, outros vários e vários irmãos, no transcorrer desta nova semana, também apresentarão seus dízimos e as suas ofertas. Queremos agradecer a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos e irmãs. É um tempo diferente, um longo tempo diferente que temos experimentado de não podermos nos reunir presencialmente. Queira Deus que logo isso aconteça. Mas queremos agradecer a Deus pelos irmãos e irmãs que têm mantido a sua fidelidade a Deus nas contribuições dos dízimos e das ofertas. Continuem sendo fiéis ao Senhor, porque Deus tem nos abençoado, mesmo nesse tempo diferente e difícil. É certo que Deus tem suprido as nossas necessidades e tem cuidado de cada uma das nossas famílias. Por isso, irmão e irmã, continue a praticar a sua fidelidade e obediência a Deus também através dos dízimos e ofertas. Devolvemos uma parte daquilo que Deus tem nos dado como reconhecimento que Ele tem cuidado de cada um de nós. Enquanto cantamos o hino Tu és fiel, Senhor, os irmãos e irmãs que já entregaram seus dízimos e ofertas, agradeçam a Deus pelas suas bênçãos derramadas. E os irmãos e irmãs que ainda entregarão seus dízimos e ofertas, também agradeçam a Deus, porque o Senhor tem dado condições para que cada um de nós possamos devolver uma pequena parte daquilo que Ele tem nos dado. Cantemos com gratidão e alegria, Tu és fiel, Senhor, a primeira estrofe.
agradecemos ao Senhor por cada filho e filha do Senhor que pôde apresentar diante do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, e que ainda também aqueles que farão a apresentação dos seus dízimos e suas ofertas. Ó Deus, suplicamos que o Senhor abençoe cada família que faz parte da tua igreja, e que o Senhor continue a suprir a necessidade de cada família. E ó Deus, que a liderança da igreja também tenha a sabedoria vinda do Senhor para administrar os dízimos e ofertas que são apresentados em obediência e fidelidade ao Senhor, e também com gratidão para a causa do Senhor aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos e irmãs, continuando nessa atitude de gratidão e louvor a Deus, cantemos louvor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o nome de Jesus seja engrandecido, porque só Ele pode transformar a vida de todos aqueles que nele creem.
pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor eu sofrer, onde passo inundas eu sei, só de ouvir Irmãos e irmãs, dando continuidade ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante teremos a reflexão na Palavra de Deus. Como já mencionamos no início deste culto, no calendário litúrgico cristão, o domingo de hoje é o domingo da transfiguração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta experiência foi vivenciada por Jesus e seus discípulos, Pedro, João e Tiago, no alto do monte. Já lemos sobre esta cena o relato do Evangelho de Lucas, no início deste culto. E o texto do Evangelho de Lucas conta-nos que Jesus e seus
discípulos, Pedro, Tiago e João, subiram ao alto do monte. Jesus tinha o propósito de orar. E conta-nos a cena que enquanto Jesus estava no alto do monte, um pouquinho mais retirado dos seus discípulos, apareceram Moisés e Elias, a figura de Moisés e Elias, e conversavam com Jesus. Irmãos e irmãs, para além da realidade daquele acontecimento, esse texto e esta experiência do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo é revestido de um simbolismo muito importante para a fé cristã. A maioria dos comentaristas bíblicos afirmam que o simbolismo da presença, da aparição de Moisés e Elias é que Moisés era um representante das leis religiosas do Antigo Testamento e Elias era um representante da classe dos profetas, homens que eram instrumentos de Deus para proclamar a vontade de Deus ao povo. E irmãos e irmãs, também a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que esta cena, este fenômeno maravilhoso que ocorreu no alto daquele monte, dentre outras coisas, tem o propósito de mostrar que a lei cerimonial, os rituais religiosos do Antigo Testamento, simbolizados na aparição de Moisés, essas leis não têm poder para transformar o coração de uma pessoa, para transformar a vida de uma pessoa. Também, irmãos e irmãs, os comentaristas bíblicos entendem que o simbolismo da aparição do profeta Elias também é para mostrar que, apesar da relevância e da importância do ministério profético, a missão profética em si também não tem poder para transformar a vida de uma pessoa. Entretanto, irmãos e irmãs, naquele fenômeno maravilhoso que acontece no alto do monte, Jesus Cristo tem o seu rosto transfigurado, tem o seu rosto transformado, e o relato do Evangelho de Lucas diz que além do seu rosto ser transfigurado, a sua roupa resplandecia de forma maravilhosa, a ponto dos discípulos Pedro, Tiago e João ficarem atônitos, ficarem perplexos e atemorizados. Irmãos e irmãs, este fenômeno ocorrido no alto do monte, e especialmente o que ocorrera com Jesus, também, segundo os comentaristas bíblicos, tem um simbolismo para mostrar que nem a lei, representada por Moisés, nem os profetas, representados por Elias, tem poder para transformar vidas. Mas aquele que teve o seu rosto transfigurado, que as suas roupas resplandeceram de forma maravilhosa, este sim, Jesus Cristo, tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, tem todo o poder para transformar vidas, para transformar a vida do mais vil pecador.
Irmãos e irmãs, por isso, neste domingo, em que recordamos a cena da transfiguração de Jesus Cristo, e a partir dos seus simbolismos, é que queremos meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema deste culto: transformados pela presença de Cristo. E para esta reflexão, irmãos e irmãs, quero ler nesse instante apenas um versículo bíblico que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. É um versículo muito conhecido, que diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Oremos. Maravilhoso Deus, suplicamos nesse instante que, nesse momento de culto, queremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Suplicamos que o Teu Santo Espírito esteja iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra possa gerar em cada um de nós as transformações de que cada um de nós precisamos. Edifica a Tua igreja, fale ao nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o ser humano, por natureza, isso é próprio da nossa natureza, parece ter certa dificuldade com coisas que são constantes, com coisas que sempre permanecem. O ser humano também, por natureza, em contrapartida, ele tem o desejo de inovar, de modificar, de alterar as coisas. Isto é próprio da nossa natureza. O ser humano parece que não tem muita paciência com coisas que são duradouras, com coisas que são mais constantes. Por isso, é natural que o ser humano sempre queira modificar alguma coisa. Dá a impressão de que temos uma grande dificuldade de estarmos contentes com as coisas que acontecem normalmente. E parece que há uma grande insatisfação relacionada às coisas que acontecem na nossa vida, de tal forma que parece que é sempre um desejo de querer mudar as coisas. Mas, irmãos e irmãs, isso tem o seu lado positivo, mas também pode ter o seu lado negativo. As mudanças fazem parte da nossa vida, as modificações das coisas fazem parte da nossa vida. Se pensarmos no aspecto da tecnologia, da ciência, quantos avanços, quantas modificações, e são coisas boas para nós. Mas pessoas que dificilmente aceitam a realidade do dia a dia e sempre quer mudar e nunca está satisfeito com aquilo que está acontecendo, isso pode desencadear numa situação ruim para a pessoa. Mas, irmãos e irmãs, o que quero destacar é que, independente da nossa natureza humana ser inquieta, querer sempre modificar as coisas, sempre alterar as situações, ter dificuldades com coisas que são mais constantes, diante desta situação, nos deparamos com este pequeno texto bíblico que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esta afirmação das Escrituras, irmãos e irmãs,
é muito importante para os cristãos de todos os tempos, inclusive para nós. Afinal, o que muda na minha vida, na tua vida, o fato de Jesus ser sempre o mesmo? Que relação há entre a imutabilidade de Jesus e a nossa vulnerabilidade, e a nossa inconstância, e a nossa mutualidade, ou melhor, a nossa mutabilidade diante da vida? É sobre isso então, irmãos, que queremos falar. Diante da naturalidade do ser humano de querer sempre mudar, sempre modificar as coisas, sempre estar em mudança, parece que nunca está contente com aquilo que está acontecendo e que tem. Queremos falar sobre Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Porque Jesus, Ele pode transformar as nossas vidas, a vida de todos aqueles que nele creem. Por isso, irmãos, nesta reflexão, em primeiro lugar, quero refletir com os irmãos, porque Jesus é o mesmo, nós podemos mudar para melhor. Porque Jesus é o mesmo, nós podemos mudar para melhor. Irmãos e irmãs, em Cristo, todos nós estamos em processo de mudança. Nós podemos e devemos mudar para melhor, porque somos imperfeitos e pecadores. Por isso, só podemos mudar para melhor com a graça de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Para o nosso passado de pecados, Jesus, que é o mesmo ontem e hoje, oferece o seu perdão. Para o nosso presente de fraquezas e inconstâncias, Jesus, que é o mesmo ontem e hoje, oferece o seu poder. Para o futuro, que nos angustia muitas vezes, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje, oferece a sua companhia e fidelidade. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. E uma outra versão diz: há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, geralmente as pessoas são moldadas e se desenvolvem através das lutas, das provações e dos desafios que a vida apresenta. Se você está passando por lutas, não desanime. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e Ele sabe o que fazer com a sua vida e na sua vida. Afinal, o ensino da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então é como se Ele nos dissesse: não tentem se esquivar dos desafios da vida, procure enfrentá-los, para que você se torne mais maduro com a graça e a misericórdia de Deus. Jesus está conosco, por isso
porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, nós podemos mudar para melhor. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos afirmar, porque Jesus é o mesmo, as transformações ocorrem. Os relatos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, mostram que muitas pessoas tiveram as suas vidas transformadas por Deus. Os relatos bíblicos, especialmente os evangelhos e o Novo Testamento como um todo, mostram que muitas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Jesus. Podemos aqui lembrar de alguns personagens bíblicos que foram impactados com a presença e a mensagem de Jesus Cristo. Lembramos, irmãos e irmãs, de Zaqueu, lembramos da mulher samaritana, lembramos, irmãos e irmãs, de Maria Madalena, lembramos daquele jovem gadareno que vivia possuído pelo maligno, e tantos outros exemplos contidos no Novo Testamento de pessoas que foram impactadas e que tiveram as suas vidas transformadas por causa da presença e da mensagem de Jesus. Também ao longo da história da igreja nós podemos perceber quantas pessoas foram impactadas e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Assim aconteceu com a maioria dos discípulos. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, o então Saulo, que foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, da cidade de Damasco. O Saulo, então perseguidor dos cristãos, cai ao chão quando contempla o Cristo presente ali em sua frente. E o Saulo que caiu ao chão como um perseguidor de cristãos, ele é levantado, agora não mais como um perseguidor, mas agora como um perseguido por causa do Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo transformou a vida daquele homem e ele se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho aos gentios. Irmãos e irmãs, são inúmeras as pessoas que ao longo da história da igreja foram transformados pelo poder de Deus através de Jesus Cristo, e muitas destas pessoas que foram transformadas pelo poder de Jesus Cristo estão participando deste culto agora. Você certamente deve ter tido essa experiência de que o Evangelho de Deus tem transformado a sua vida e continua transformando para melhor. Mas gostaria de destacar aqui o exemplo de um homem, John Newton. John Newton é autor da letra daquele maravilhoso hino que sempre cantamos na igreja, Preciosa Graça de Jesus. John Newton havia sido um traficante de escravos, ele era capitão de navios. Depois de ser convertido a Cristo, tornou-se um ardoroso defensor do fim da escravidão. Assim, ele escreveu sobre a sua transformação. Diz John Newton: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas pela graça de Deus, não sou o que fui antes, e pela graça de Deus, sou o que sou. De certa forma, John Newton estava reproduzindo as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Há também, irmãos e irmãs, um depoimento sobre a vida de John Newton. Assim alguém escreveu sobre John Newton: John Newton, uma vez infiel e um libertino, um mercador de escravos na África,
foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre, e este mesmo Jesus transformou a vida de John Newton. Por isso afirmamos, porque Jesus é o mesmo, as transformações ocorrem, ainda ocorrem. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, afirmamos que porque Jesus é o mesmo, podemos ter segurança e esperança. Quando olhamos para o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, podemos perceber pelos relatos dos evangelhos que Jesus trouxe segurança e restituiu a esperança de muita gente através de seu ministério. Jesus trouxe esperança aos aflitos. Jesus trouxe esperança aos pobres e aos ricos. Jesus trouxe esperança aos da periferia e aos da cidade. Jesus trouxe esperança a todos aqueles que recorriam a Ele, suplicando a sua misericórdia. Jesus trouxe esperança a todos os perdidos e pecadores, de tal forma que Jesus chega e oferece o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo, Ele é o mesmo que no passado trouxe segurança e esperança a muitos, e que no presente continua a trazer segurança e esperança a muita gente que nele crê. Por isso que a igreja pode cantar alegremente e constantemente: que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso podemos ter segurança e esperança. Portanto, irmãos e irmãs, em tempos de angústia e provações, Jesus Cristo é o mesmo e estará com você. Em tempos de paz e alegrias, lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo e estará com você. Isto significa que não importa qual seja a situação, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e está e estará conosco sempre, pois Ele mesmo prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo cumpriu a sua missão. Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus Cristo virá outra vez para buscar todos aqueles que em todos os tempos foram transformados pela presença daquele que é o mesmo ontem e hoje e o será para todo sempre, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, pelo fato de Ele ter transformado e continuar a transformar as nossas vidas. A Jesus
seja todo louvor. Amém. Depois de termos ouvido a palavra de Deus a respeito de Jesus, que transforma as nossas vidas, que transforma a vida de todos aqueles que nele creem, após ouvirmos que Jesus veio para que nós pudéssemos ter uma nova vida, nesse instante ouviremos o cântico de louvor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso reina. Este, irmãos e irmãs, é o momento do envio, momento em que vamos já encaminhando para o encerramento deste culto, e neste momento do envio faremos o nosso momento de oração e súplica. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse instante, irmãos e irmãs, coloquemos a nossa vida diante de Deus enquanto ouvimos um cântico. Como é bom poder ao pé da cruz depositar que meu fardo pesado como é bom saber. Oremos. Bondoso Deus, suplicamos nesse instante que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo. Suplicamos a tua provisão. Reconhecemos e agradecemos que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nesse instante de oração e súplica, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. Cada família nesse instante que está reunida em suas respectivas casas, cada uma delas certamente tem as suas necessidades do dia a dia. O Senhor conhece cada uma. Ó Deus, nesse instante de oração suplicamos que o Senhor esteja abençoando a vida do teu povo. Ó Deus, oramos especialmente pelos enfermos. Ó Deus, esteja colocando a tua mão, aqueles que estão sofrendo desta pandemia do Covid-19. Ó Deus, aqueles que estão acometidos de outras enfermidades, o Senhor conhece cada situação. Pedimos que sobre cada pessoa o Senhor coloque a tua mão. Ó Deus, oramos pela tua igreja, por cada segmento da tua igreja, desde a menor criança até o nosso irmão mais avançado em idade. Sobre todos
suplicamos o cuidado e a bênção do Senhor. Oramos nesse instante também, ó Deus, pela nossa nação brasileira. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da nossa cidade. Que o Senhor esteja guardando, principalmente o teu povo que se chama pelo teu nome. Que o cuidado do Senhor esteja sobre todo o teu povo. Nesse instante de oração, agradecemos ao Senhor pela tua grande fidelidade que tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Fortaleça a nossa fé em Ti. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nesse instante, para encerrarmos este culto, cantaremos juntos uma oração, através do hino 151, Fortalece a tua igreja. Cantemos. Oremos todos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.
Irmãos e irmãs, continuemos a nos cuidar. Graças a Deus, alguns irmãos da igreja, alguns irmãos idosos da igreja já foram vacinados nesta primeira leva dos 85 até acima de 90 anos, graças a Deus. E vamos pedir a Deus que a vacina continue a chegar até atingir a todas as faixas etárias. Por enquanto, continuemos a fazer a nossa parte. Continue a se cuidar, irmão e irmã. Tenha amor à sua vida, a vida que Deus nos deu. Vamos nos cuidar. Que todos tenham uma excelente semana, abençoada por Deus. E nesse instante ouviremos o pós-lúdio.